dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui nos seguindo na nossa plataforma ProCV Podcast. Eu sou Rafael Oliveira, na condução desse podcast que já tem se tornado o melhor podcast imobiliário do sul de Minas. E olha só, pessoal, eu não estou aqui sozinho, porque como diz o ditado aqui em Minas, é junto dos bons que nós fica melhor. Então eu estou aqui na companhia do meu amigo José Cláudio. E aí, Zé, beleza? Vamos para mais uma? Vamos para mais um episódio do ProCV. E olha só, você que está chegando agora, o nosso podcast aí acontece quinzenalmente. Então já se inscreve no nosso canal, nos siga nas redes sociais e no Spotify para você ficar inteirado sobre o melhor do mercado imobiliário aqui do sul de Minas, de Pouso Alegre. É isso aí, pessoal. Olha só, o ProCV Podcast ele tem como objetivo ser uma ferramenta de educação, orientação aqui para o mercado imobiliário. Então aqui a gente vai tratar de assuntos que vai ser, na verdade, uma ferramenta para você que está aí no meio do mercado imobiliário. A gente vai trazer cultura, desenvolvimento, inovação e muita educação. Zé, a gente já tem trazido bastante pessoas aqui, batido um papo, né, nesses episódios aí. Agora é o seguinte, meu amigo, de verdade, fala para mim o que te marcou já ao longo dessa nossa história aqui no ProCV Podcast. Caramba, a gente, com a ideia inicial de trazer o conhecimento, nós decidimos estruturar para criar uma identidade. Isso foi muito eficaz porque nós trouxemos o primeiro convidado, um corretor, que trouxe um case de sucesso de um corretor de imóveis. Depois a gente vem falando do desenvolvimento da nossa cidade dentro do mercado imobiliário e fora também. E agora nós estamos trabalhando a parte técnica do mercado imobiliário, como ele acontece na parte de documentos, né? E isso tem sido muito legal. Mas uma coisa marcante para mim foi de fato a trajetória do Tadeu aí no primeiro episódio, que às vezes a pessoa vê lá imobiliário extremamente bem estruturado na cidade, o delegado do Cresce, mas engraxate, jardineiro, enfim, tudo. Filho de taxista, de cabeleireira. E então... eu tô achando que a gente fora aqui do podcast ProCV tem que dar um pulinho lá para tomar um café. Aí, Tadeuzão, olha só, vamos chegar aí para tomar aquele café de surpresa, hein? Ô Zé, eu achei bacana como que a gente trabalhou, porque a nossa ideia aqui é falar de Pouso Alegre, do mercado imobiliário, trazer realmente o dia a dia do corretor. Mas eu acho que, como nós falamos, né, não tem como a gente falar do hoje sem falar do passado. E por isso aqui dentro do ProCV a gente trouxe todo aquele contexto histórico, entrevista também com o Fernando. Cara, quanta pérola nós descobrimos lá de trás, até mitos de Pouso Alegre. Já lançamos, né? Fato ou fake do ProCV. Fato ou fake? Meu amigo, dá uma olhada no podcast aqui que a gente gravou com o Fernando, historiador, muito bacana, um livro aí que lançou recentemente. E a gente fez realmente essa enquete aqui, fato ou fake, para você tirar todas as suas dúvidas aqui em relação aos fatos históricos aqui de Pouso Alegre. Ô Zé, mas e aí, o que vai ser daqui para frente? O que você espera que a gente possa trazer aqui para os nossos ouvintes, aqui a galera aqui no ProCV Podcast? Bom, uma vez que a gente já estruturou a ideia do ProCV, trazendo informação e conhecimento dentro do mercado imobiliário, e a gente tem feito essa base de uma forma extremamente sólida, eu acredito que agora é hora da gente falar um pouco sobre saúde, sobre comportamento e até mesmo sobre as vestimentas do profissional. O que você acha? Tá alinhadinho. Que cor é essa aqui? Verde? Eu já não sei. Verde do exército. Enfim, porque tudo tá ligado ao mercado imobiliário. Não é somente pegar um imóvel e vender. A forma que nós atendemos, a forma que nós abordamos o cliente, o perfil do cliente, a forma que nós nos vestimos e nos cuidamos também tem a ver. Então agora nós vamos começar a abrir o ProCV para pessoas também ligadas a isso. Mas nós vamos continuar valorizando o Pouso Alegrense e quem está aqui em Pouso Alegre. Então se você tem alguma sugestão de alguém de relevância daqui de Pouso Alegre que vai trazer conhecimento e educação, lembrando que tem que ter esse conteúdo, nós não estamos aqui para fazer propaganda de ninguém. Sim. Então pode comentar aí embaixo no vídeo, pode nos mandar mensagem no direct, ou se você de repente quer estar aqui com a gente, fica super à vontade para nos contatar e nós vamos conversar com você sobre. Legal, Zé, não sei se eu comentei com você, acho que sim, né? Você lembra aquele curso que a gente foi fazer lá em Alphaville, depois aquele dia de evento de corretor lá em Guarulhos? Foi onde nasceu a ideia do ProCV, né? Foi onde nasceu a ideia do ProCV, ó, pra você ver. E você sabe que por causa daquele curso, daquele evento lá em Guarulhos, eu me dediquei a fazer uma mentoria
né? Fui sendo mentorado aí pelo Fazano Mota. Alô, Fazano, aquele abraço. E Fazano, que é um corretor realmente raiz da antiga, ele mandou uma mensagem para mim, falou assim, Rafa, ó, quero participar do ProCV Podcast. Caramba, Fazano, esperamos você aqui, hein? Então, Fazano Mota aí, ó, já deixa logo na sua agenda, a gente vai ter um tempo todo especial para você realmente falar aí do papel do corretor no dia a dia, ele que agora já tem se posicionado como um corretor no digital, né, realmente 27 anos de carreira já, e agora focando realmente no digital e tem realmente feito um serviço extraordinário. O corretor do network, né? É o corretor do network, exato. E eu acho interessante, Rafa, a gente até fazer um dia voltado aí, um evento para os corretores presencial, para conhecerem o Fazano. Nós tivemos o privilégio de conhecê-lo em Alphaville, depois no evento dele lá em Guarulhos, e hoje você com a mentoria também, então tem uma bagagem legal para trazer para a gente, para os corretores. Então eu acho interessante, vamos lançar o desafio aí da gente se mobilizar, fazer um evento para os corretores e depois estar tendo um tempo com ele aqui no podcast. Imagina só um dia só de treinamento, de capacitação, de bate-papo aí sobre o mercado imobiliário, com alguém que realmente tem relevância na sua história, trabalhou desde lançamento, imóveis de terceiro, imóveis de altíssimo padrão, e é isso aí. Então, e hoje? Que também foi engraxate, hein? Que também foi engraxate. A história dele é sensacional. Dá uma olhadinha aí, depois você busca aí no Instagram, Fazano Mota, segue lá ele, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com a história de vida dele. Mas e hoje, Zé? O que a gente vai trabalhar aqui no ProCV Podcast? Antes de falar da nossa convidada, eu quero falar da Sanvel. A gente está aqui mais uma vez no estúdio da Sanvel, nossa parceira, que tem nos apoiado nesse negócio. E, gente, parece marmelada, mas não é. A nossa convidada de hoje também é cliente da Sanvel. Então, olha só, não é porque a gente só chama quem é cliente da Sanvel, não. É que a gente só chama quem é inteligente, quem é interessante aqui para o mercado e para o podcast. Então, se as pessoas inteligentes e interessantes estão escolhendo a Sanvel, você também não pode ficar de fora. Procura aqui o Jean ou o Wagner na loja de Pouso Alegre. O pessoal também pode te atender em Poços de Caldas. Vai ser uma honra para ele estar te atendendo aqui, viu? Então, Sanvel, muito obrigado, viu? Agora um pedido. Alô, Sanvel, solta o cupom de desconto, Sanvel, porque a nossa audiência quer, hein? Mas fala aí. Hoje a gente, como eu te falei, a gente estruturando uma base sólida do nosso podcast. Nós estivemos aqui com o Pedro do Terceiro Tabelionato. Sim, eu lembro. Tivemos com o seu Dino, tivemos com pessoas que de fato participaram da história de Pouso Alegre e iniciou com o Pedro a parte de documentos. E começa no cartório de notas e termina no cartório de registro de imóveis. Só que esse término não é só assim, vou levar para registrar, como a gente falou aqui antes. Então hoje eu quero apresentar para vocês a nossa convidada Lívia, oficial do Registro de Imóveis de Pouso Alegre. Lívia, seja muito bem-vinda, pra gente é um prazer tê-la aqui com a gente, viu? Obrigada, gostaria de agradecer o convite, espero que a gente tenha um bate-papo interessante, que possa ser atrativo para todo mundo que nos assiste. Olivia, muito obrigado por dedicar o seu tempo, a sua atenção para estar aqui com a gente, toda a nossa audiência aqui do ProCV Podcast, trazendo sempre educação, orientação, muito obrigado. A gente sempre tem uma apresentação formal, né? E aqui a gente tem a pessoa responsável pela apresentação formal, nada mais, nada menos do que José Cláudio, corretor de imóveis. Vamos lá, traga a apresentação formal. Será que eu vou engasgar também? Da última vez eu já engasguei. E olha só, quem é a nossa convidada? Antes de falar sobre a Lívia, eu já recebi informação aqui que vai ter cupom de desconto, hein? Alô, se você chegar aqui na Sanvel e falar com o pessoal daqui da loja de Pouso Alegre ou em Poços de Caldas, e você vai usar o desconto Lívia no ProCV, porque a gente já sabe que a indicação da Lívia aqui tem muita força. Então, tá escrito aqui em algum lugar da tela, hashtag Lívia no ProCV. Chega na Sanvel, usa o seu cupom de desconto, que com certeza o pessoal vai trazer aí um desconto bacana. Nós não vamos divulgar agora, mas nós vamos divulgar nas nossas mídias sociais qual vai ser o cupom de desconto, o valor do desconto, o percentual de desconto. Aí sim, o nego agora falou de coisa boa, todo mundo quer ouvir, é desconto, né? Vamos lá, voltar para a nossa convidada, Lívia. A oficial do Registro de Imóveis de Pouso Alegre, Lívia de Almeida Carvalho. É mineira de Argirita, localizada na zona da Mata Mineira. É bacharel em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Propriedade Intelectual e Inovação
e pós-graduada em Direito Penal e Direito Processual Civil. Na área acadêmica, desempenhou atividades como professora de graduação e pós-graduação em Direito Empresarial. Teve experiências profissionais anteriores como advogada especializada em propriedade intelectual, como tabeliã de protestos de Mar de Espanha em Minas Gerais e como oficial de registro de imóveis também em Prados e em Bueno Brandão. Ô, meu amigo, toma uma aguinha aqui. Vou precisar. Mas, Lívia, a gente vai falar seu vasto currículo e com certeza tem muito mais coisas, mas a gente deu uma resumida, porém, o que o nosso espectador e o nosso ouvinte gosta de ouvir é aquela velha frase do bom e velho mineiro: "Cê é filho de quem? Quem é a Lívia? Conta pra gente." Então, vou falar no profissional e no pessoal, né? No pessoal, eu sou a Lívia, eu sou filha do Antônio e da Regina. Ô, seu Antônio! Os meus pais são de Miraí, que é também um pouco zona da mata, ali perto de Muriaé. Eles nasceram a terra do Ataúfo Alves, né? Da música da professorinha. E aí eles se casaram e foram morar em Argirita. Meu pai era bancário. Foram morar em Argirita, que é uma cidadezinha de menos de 3.000 habitantes. Muito pequenininha mesmo. Quase do tamanho aqui de São José do Pantano. Eu tenho um sítio lá perto. Quando eu vou lá, eu lembro da minha cidade natal. Então, eu fui criada mesmo, praticamente na roça, né? Estudei escola pública a vida toda. Aos 14 anos, passei numa prova e fui estudar em Viçosa, num colégio que é considerado hoje o melhor colégio do Brasil, público, né? E era gratuito, e aproveitei essa oportunidade e fui para Viçosa. Lá eu fiz a minha graduação em Direito, né? Fiz o 2º grau e a graduação. Depois saí de Viçosa e começou aí a minha trajetória toda, né? Fui para Juiz de Fora, onde eu fui trabalhar com propriedade intelectual dentro de um centro de inovação e transferência de tecnologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, eu que implantei o núcleo, né, de proteção da propriedade intelectual, porque não sei se vocês sabem, assim, 80% do conhecimento produzido no Brasil vem do setor público, que é as universidades, diferente dos Estados Unidos, onde vem do privado, né, nas empresas, nas indústrias que surge a inovação. No Brasil já é o contrário. Então, me enveredei por essa área aí da propriedade intelectual. Legal. E aí, aos 25 anos, né, dentro desse centro de inovação, comecei a estudar empreendedorismo. E aí eu montei um plano de negócios. Eu tinha 25 anos e levei para um escritório grande no Rio, de propriedade intelectual. E aí eles compraram, né, a minha ideia e montaram uma filial de Minas do escritório, em Juiz de Fora. E aí fui trabalhando com isso e passei no mestrado, né, o primeiro mestrado no Brasil nessa área, que foi uma parceria do INPI com a FRJ, e aí, no Rio de Janeiro. E aí comecei a ir para o Rio, que era meu sonho, morar no Rio de Janeiro. Eu era apaixonada. No cantinho já. Exatamente. E aí fui morar no Rio, aí fiz o mestrado, e aí eu sempre gostei da área acadêmica, né? Aí fui trabalhar na Fundação Getúlio Vargas, né, na Faculdade de Direito, e segui nessa área acadêmica até que eu queria empreender, né? Queria empreender. E aí eu e meu marido, né, a gente foi pensar em possibilidades, vamos montar uma franquia, mas a gente não tinha dinheiro. Bom, como empreender sem ter dinheiro, né? Grande aí desafio. foi na época do boom dos concursos de cartório, né? Isso mais ou menos 2008, por aí. Começou a se fazer concurso para cartório. E aí foi quando, né, instalou alguma coisa. Poxa, eu vou unir empreendedorismo, que é uma paixão, que é uma vocação. Eu sou boa em gestão, né? Eu sou boa executora, eu sou boa estrategista, eu sou muito criativa no meu trabalho. Então, eu queria exercitar isso fora do direito tradicional, sim, de sentado ali nas petições, nas peças, enfim, nas defesas. E aí eu comecei o caminho dos concursos, né? Que é um caminho árduo, não é um caminho fácil, né? A trabalhar, a estudar, porque eu nunca parei para estudar. Sim. Sempre estudei trabalhando, né? Um pequeno período eu fiquei só estudando.
mas a maioria do tempo trabalhando. Aí eu passei no primeiro concurso, e aí eu, né, escolhi o cartório de protestos de Mar de Espanha. Aí o cartório não era informatizado, informatizei o cartório todo, organizei o cartório, aí eu passei no concurso de Prados, né, que é perto de Tiradentes, São João del Rei. Aí fui para Prados, foi um desafio, primeiro registro de imóveis, isso em 2012, uma época que Minas Gerais não tinha normatização estadual. Nossa. Então, hoje a gente tem um provimento da corregedoria que nos orienta da prática, porque a lei traz lá o direito, mas como aquilo funciona na prática, a gente não tem muito isso, é que não tinha isso. Sim. Então, só em 2013 que Minas começou a ter um código de normas. Então, o pessoal, às vezes, que passou a escritura há muito tempo, né? Pensava assim, nossa, mas não pedia nada disso, agora está pedindo um monte de coisa. Mas é porque naquela época não tinha uma legislação certa para seguir os documentos que tinham que ser apresentados. Eu trabalhava no cartório de notas nessa época. E eu lembro que, de fato, era assim, chegava, às vezes voltava para o cartório de notas, olha, o oficial entendeu que não dá para fazer assim, mas como ele entendeu? Não, baseado no que ele já fez. Não dá. Então não tinha realmente um amparo, né, digamos assim. Sim, você tinha os princípios basilares do registro de imóveis, que é a especialidade objetiva, né, que é a perfeita descrição do imóvel, a especialidade subjetiva, que tem a ver com quem é dono ou quem é titular de um direito real, como um usufrutuário, né, um credor fiduciário de uma alienação fiduciária ou de uma hipoteca, a continuidade. E a gente tinha também a questão da disponibilidade, né? Imóveis gravados com ônus, essas coisas. Então, ficava nesses princípios, só se fundamentava com eles. Uhum. Mas o passo a passo a gente não tinha isso, né? Bem definido, bem caracterizado. E aí, a partir de 2013, a gente começou a ter. E é interessante que você falou isso, esse processo de regulamentação. E eu lembrei, porque o pessoal, às vezes, está assistindo a gente, acha que é só aqui na mesa. Mas a gente tem muita informação sentado ali na cadeira fazendo aquele bate-papo. E eu lembro que você comentou, né, de alguns estados que não tinham documentação, que foi muito difícil. E até hoje, né, ou foi o último a ser regulamentado, se eu não me engano, a Bahia. Como é que foi essa questão aí? O que você pode falar para a gente ali da Bahia ali, que você comentou ali com a gente no off, né? O que seria realmente esse processo ali dentro da Bahia? Então, como que é exercida a atividade notarial e registral no Brasil, né? É um serviço público, né? Todos os cartórios prestam um serviço público. Mas, por uma disposição da Constituição Federal, esse serviço público é exercido em caráter privado. Só que, ao invés de se fazer licitações para empresas para explorar esse serviço público, né, o legislador constituinte optou pelo concurso público. Então, se faz um concurso para você prover os cartórios do Brasil, né, com esses concursados. Só que o único estado do Brasil em que o serviço era prestado pelo próprio Estado e não por meio de um delegatário concursado, ou antes da Constituição, né, era o governador que dava o cartório para quem ele queria. Olha aí, hein? Então, você pode reparar que em muitas cidades a pessoa titular do cartório era alguém envolvido com política, porque era uma benesse do governador do estado, né? Um presente. E esse presente não era só para quem ganhava, porque era passado para os filhos, né? Para o filho mais velho. Então, era uma concessão dada pelo Estado, pelo governador, que era hereditária, né? Se passava de pai para filho. Nem nessa eu ia ganhar, sou do meio. Na minha família, a única coisa que passa de pai para filho é doença cardiovascular. O resto... E aí, com a Constituição de 1988, parou. Quem já estava, né, como titular de cartório ficou, e a partir de então, se morresse, se perdesse a delegação por conta de um processo administrativo disciplinar, né, que desse como pena a perda da delegação, se a pessoa renunciasse ou se a pessoa se aposentasse, né,
aí esse cartório fica vago e ele vai a concurso público, né? Que foi o que aconteceu com o cartório daqui, que vagou pelo falecimento do titular, que em 88 já era o titular, mas ele faleceu em 2012 e aí o cartório foi a concurso. O único estado que até então, na Constituição, né, não era exercido em caráter privado por meio de uma pessoa ali à frente do cartório, era o estado da Bahia. Então, lá, os funcionários do cartório eram todos funcionários do estado da Bahia, eram servidores públicos. E aí, a prestação de serviço era péssima, né? A gente sabe da situação de irregularidade registral dos imóveis na Bahia, né? Pode dizer lá que lá é mais de 50% dos imóveis são irregulares. Eu acho que até mais. Estou sendo conservadora aqui de falar 50%, mas é muito grande a irregularidade imobiliária. E assim, o que a gente sabe, se vocês pesquisarem no Google, cartório na Bahia, senha, era uma confusão, era briga, porque eram filas quilométricas. Você reconheceu uma firma, você tinha que chegar 4 horas da manhã na fila, para pegar uma senha às 8 horas e para ser atendido às 2 da tarde, para reconhecer uma firma ou para autenticar um documento. Meu Deus, Chegava hein? lá, qual que é a sua profissão? Vendedor de senha de cartório. Alô, Douglas Resolve. Olha aí. A oportunidade para você aí, Douglas Resolve. Lívia, nós estávamos em Prado em 2012. Então, e aí de lá para cá, como foi? Então, aí de Prados, eu passei no concurso de Bueno Brandão. E aí, de Bueno Brandão, eu fiquei 4 anos. E aí, quando eu vim para Bueno Brandão, que é aqui perto, né, em 2014, eu vim a Pouso Alegre para fazer meu certificado digital. E aí, era nos Correios, que era em frente ao cartório. Aí eu entrei lá no cartório e tirei uma foto, apontando para a placa, falando, eu vou vir para cá. Isso nem tinha começado o concurso ainda. Eu sabia que estava vago, tinha o edital, mas não tinha começado. E aí, foram 4 anos, né, de concurso, 6 fases, muita briga judicial. E aí eu consegui vir para cá. Então, eu falei um pouquinho do meu lado profissional. Do pessoal, né, eu sou casada com o Fabiano já há 20 anos, né, que a gente está junto, que hoje é o meu substituto no cartório. Né? Sou mãe da Sara, que tem 10 meses, vai fazer 10 meses. E que é hoje a alegria da nossa vida, né? Tudo mudou depois que ela chegou. Me deixou um pouco menos workaholic, né? Porque foi um desafio muito grande assumir o cartório aqui, porque, digamos assim, que é como se eu tivesse que fazer uma manutenção num avião nele em movimento, ou ter que consertar um carro em movimento. Porque o serviço não pode parar. Então, você assume o cartório e o serviço não pode parar. Muda o piloto, mas está em movimento. Exatamente. Né? Você não pode falar, vamos esperar um pouquinho para eu me organizar. Enfim, os prazos correm. E foi uma loucura, né? O primeiro dia, o cartório fechou 2 dias por autorização da direção do foro. E no dia que abriu, acho que era tanta curiosidade do povo de ver quem que era. Mineiro, né? Era ali na Adolfo Olinto, para vocês terem uma ideia. Vocês sabem onde era ali na Adolfo Olinto? A fila virava o Hotel Dias. Caramba! Quando eu olhei pela câmera aquela fila, eu fiquei louca. Então, o primeiro dia foi insano. Insano. Porque... Só para dar uma passadinha. É igual um restaurante na inauguração, né? Exatamente. Todo mundo vai lá e dá tudo errado. E eu ainda quis emitir certidões na hora, que não era uma prática que o cartório tinha, mas nos meus cartórios anteriores, toda a certidão de inteiro teu era emitida na hora, eu fui, né, cair na ilusão de achar que eu poderia emitir na hora. Então, foi uma loucura. Os 3 primeiros meses foram muito difíceis, porque é uma adaptação, né, é uma nova gestão, uma nova interpretação da lei, né, da gestão anterior, que interpretava de uma determinada maneira. Quando eu cheguei, eu tinha as minhas convicções, as minhas interpretações. Então, foi um período de adaptação importante para mim e para o setor imobiliário, né, que teve que se readaptar, né, a essa nova realidade de serviço, entendeu? Legal. Muito bacana, hein? Lívia, explica pra gente um pouco, porque a gente já falou aqui, né, do cartório, a gente falou da sua chegada, mas explica pra gente um pouco o que faz
um cartório de registro de imóveis e qual a sua função lá como oficial, qual a sua responsabilidade, na verdade, lá no cartório? Então, o cartório de registro de imóveis, né, para falar de uma forma bem simples, ele é a organização, né, que confere segurança jurídica nas negociações imobiliárias. Se você está vendendo o imóvel para mim, a primeira coisa que eu tenho que saber é se você realmente é dono desse imóvel. Então, o cartório serve para quê? Para você identificar quem é o dono daquele imóvel, né? Em nome de quem que ele está registrado. Outra coisa que eu preciso saber quando eu adquiro um imóvel, se sobre aquele imóvel tem alguma restrição judicial, se tem alguma indisponibilidade de bens, se tem alguma penhora, se tem algum direito real, como um usufruto, uma hipoteca, uma alienação fiduciária em garantia, que pode embaraçar essa compra e venda, né? Então, onde que eu fico sabendo, de forma resumida, tudo que incide sobre aquele imóvel? É no cartório de registro de imóveis. Então, ele é essa fonte de informação que dá segurança para o cidadão de que qual é o imóvel que você está comprando, né? Uma vez um corretor me levou para conhecer um sítio, estava procurando um sítio para comprar. Aí ele me mostrando onde que era as divisas e tal. Já era uma matrícula georreferenciada, né? Que eu coloco até a imagem aérea na matrícula. Aí quando eu fui lá na matrícula olhar, eu vi que o corretor estava mostrando tudo errado, as divisas do imóvel. Então, ele é essa importante fonte de informação para ver se o imóvel que você visitou é realmente aquele que está registrado, para saber se quem está te vendendo é o dono, para saber se você comprar, se você vai ter problemas, né? Como se eu comprar um imóvel penhorado, eu vou ter problemas. Então, serve para essa fonte de informação. Em segundo lugar, serve para constituir os direitos de propriedade. Então, se eu quero transferir o meu imóvel para os meus filhos por uma doação, né, essa transmissão ela tem que ser anotada nas matrículas do imóvel, né, registrada, para que aquilo fique claro, porque vai mudar. Hoje a proprietária sou eu, amanhã é minha filha. Então, quem eventualmente teria que vender esse imóvel seria ela. Então, para registrar as transmissões, registrar os ônus reais, né, usufruto, servidão, direito de superfície, direito de laje, que a gente tem agora, né, concessões de uso especial de uso de imóveis públicos, enfim, todos os direitos reais que estão lá no 1245 do Código Civil, eles só se constituem no momento que você registra. Por isso tem aquela expressão, quem não registra não é dono. E se eu sou credora, te emprestei um dinheiro e você me deu seu apartamento em garantia, se a gente não colocar na matrícula do seu imóvel que aquele imóvel está garantindo essa dívida que você tem comigo, né? Você vai vender, quem vai comprar não vai saber disso, então você, credor, não vai poder fazer nada quanto a isso, porque a pessoa comprou, olhou na matrícula, tá tudo limpinho, tá tudo bem. Olha aí, tanta coisa faz o cartório de registro. Eu achava que era só comprar uma casa, Zé. Eu achava que era só escolher alguém e comprar e já era. E como é que faz? E é inclusive isso que eu quero falar agora, porque, de fato, às vezes nem todos têm essa ciência, mas, pessoal, a maioria do nosso público são profissionais do mercado imobiliário, Sim. Então eles têm algum conhecimento do registro de imóveis, nem que seja para tirar uma certidão ou fazer um registro, ele tem. Só que eu acredito que essas informações, por exemplo, se eu estou fazendo um registro de um imóvel que está sendo dado em pagamento, que está sendo vendido, enfim, de um inventário, é algo mais comum, que não costuma ter tanto percalço, que não exige muito conhecimento da pessoa que está ali levando até o cartório. Mas eu acredito que existem também serviços administrativos de extrema importância no cartório, que são complexos e que muitas vezes levantam muitas dúvidas dessas pessoas. Como o registro de um contrato de aluguel no cartório de registro de imóveis. Para muita gente isso é novidade. Queria que você falasse um pouco para a gente desse serviço administrativo aí, em particular, e também de alguns outros importantes como extremação, desdobramento, anuência, né, das confrontantes.
Fala um pouco para a gente sobre o que você julga mais importante além do corriqueiro. Tá, então, uma coisa que eu acho interessante, e aqui as pessoas não têm muita cultura, né, que são os registros das cláusulas de vigência dos contratos de locação, principalmente de imóveis comerciais. Por quê? Porque quando eu, empreendedora, quero alugar um imóvel para me instalar, e ali eu vou fazer investimentos de alto vulto, em estrutura, eu vou investir naquele ponto, eu vou formar uma clientela, né? E normalmente, você podem pegar das imobiliárias que vocês, né, atuam, vocês vão ver que no contrato lá o padrão é vir, né, que em caso, né, caso o locador venda o imóvel, né, aquele contrato deverá ser respeitado pelo novo adquirente. Só que, se essa informação dessa cláusulazinha não estiver na matrícula do imóvel, quem está comprando e não tem ciência disso, não é obrigado a respeitar esse contrato até o final. Olha só, uma informaçãozinha que muda tudo, que pode dar muito lucro e muito prejuízo. Fala para nós, o que é preciso fazer então? Então, é só apresentar o contrato de locação. O contrato de locação tem que ter essa cláusula de vigência. O que é registrado é a cláusula, não é o contrato em si. É essa cláusula de vigência para ficar estampado lá, na matrícula do imóvel. Né? Para que quem tem interesse de comprar aquele imóvel tem que saber que tem um contrato que, caso eu compre aquele imóvel, eu vou ter que respeitar aquele contrato até o final. Tá? É por isso agora, então, que precisa de uma matrícula atualizada, Zé Cláudio? Trocando em miúdos, se eu tenho um comércio de grande influência na cidade e eu alugo da Lívia e eu não registro essa cláusula no registro de imóveis, Rafa, você vai e compra o imóvel da Lívia. O Jean vai lá e ele é meu concorrente. Eu perco o direito de locação porque comprou e não registrei essa cláusula. O Jean vai lá e aluga de você. Você, de boa fé, aluga dele, ele rouba a minha clientela toda e eu fico sem o ponto. É mais ou menos isso, né, Lívia? É, tipo isso. E tem também, às vezes, né, sempre se pede um fiador, né? Aí você pode pedir também um fiador, normalmente se pede um fiador que tenha imóvel na cidade. Aí, na hora que você fez o contrato, a pessoa arruma um fiador com o imóvel. Uhum. Mas como é que você sabe que a pessoa vai ficar todo o contrato com o imóvel? Às vezes se pede até 2, por conta daquela questão de direito de ser o bem de família, né? Que tem essa discussão. A gente sabe que, pela legislação, né, não é considerado bem de família do único imóvel do fiador, mas sempre tem essa discussão. Então, às vezes, para evitar, as imobiliárias pedem 2 fiadores. Então, na hora que celebra o contrato, o cara lá apresenta 2 matrículas que ele é titular. Contrato de 30 meses. Só que aí, daí, um mês, o cara vende os imóveis e ninguém tá nem sabendo. Aí, na hora que você vai executar... Cadê o imóvel? Cadê o imóvel? Cadê a garantia? Não tem. Então, uma outra coisa importante é a averbação da caução locatícia na matrícula. Porque porque você pode escolher entre uma das formas de garantia, né? Você pode escolher aquelas cartas bancárias, carta fiança, o fiador com imóvel, dentre outras possibilidades, né? Você pode escolher uma delas. Mas se você escolhe fiador com imóvel e dá aquela caução, você pode... Ah, beleza, na hora que celebrou o contrato, tá todo mundo adimplente, né? E o cara tem o imóvel. Mas essa situação pode mudar no correr do tempo e na hora que precisar executar esse imóvel, eventualmente numa inadimplência, aí você não tem. A pessoa pode ter vendido. Então, é importante publicizar isso também na matrícula, sabe? Então, na hora que eu faço isso, que eu vinculo o imóvel em garantia, se o Zé Cláudio vai comprar o meu imóvel, ele vai ter uma matrícula atualizada. E ele vai ver, opa, esse imóvel está em garantia. Exatamente. Não consegue nem passar, ele tem que transferir aquela garantia para outro imóvel, né? Não, na verdade, a garantia se permite. Quem está comprando concorda que tem aquela garantia, ela se mantém ainda que se troque a titularidade. Você fiador de outro. Aí que o bicho pega. Aí, meu amigo, que negócio, amizade à parte, né, irmão?
É complicado. E a maioria das pessoas não averbam isso, não, né? Não, muito difícil. O contrato de locação, ele pode ir para matrícula na cláusula de vigência, como caução locatícia e como também o direito de preferência, né? Que é uma verbaçãozinha para falar que tem um contrato de locação e que deve ser dado o direito de preferência para o locatário, né? E eu tenho um caso interessante sobre isso, né? Que eu fui vítima de um corretor mal orientado. Alô. Não, põe plantão. Cidade alerta agora. Plantão. Bom, eu alugo um imóvel, né? É um corretor até muito conhecido na cidade, não vou falar o nome, obviamente, mas assim, não é uma pessoa, digamos, que está começando agora. Então, alguém que tem muita experiência no mercado. E aí, a casa que eu moro, que eu alugo, eu sou locatária, o proprietário colocou ela à venda. E aí, um interessado fez uma proposta. E a gente sabe que o único que não tem problema constar na matrícula é o direito de preferência, porque ele é um direito legal. Independente de estar na matrícula, ele tem que respeitar ele, sabe? E aí, como eu era locatário, o locador tinha que me dar o direito de preferência em igualdade de condições do terceiro que fez a proposta. E aí o corretor foi lá na minha casa, me entregou a carta, né, para eu, e me deu o prazo de 30 dias. E eu não falei com ele ali, não tem interesse no imóvel, enfim, não falei nada disso. Falei, tá, eu vou analisar em 30 dias, em até 30 dias eu respondo. E aí eu tinha acabado de mudar para casa, tinha 6 meses, estava em plena pandemia, eu estava com meu pai doente. Eu falei, gente, não tem condição de eu sair. Aí eu falei, então eu vou comprar a casa para não ter que sair daqui, porque não tem condição nesse momento de eu sair. E aí, dentro do meu prazo, comuniquei o proprietário e o corretor que eu exerceria o meu direito de preferência e que ia adquirir o imóvel. Só que o que o corretor fez? Antes de eu responder se eu ia exercer ou não o meu direito de preferência, ele redigiu a promessa de compra e venda entre o dono do meu imóvel e o que fez a proposta, prevendo, né, um sinal de 10% meu Deus do imóvel e que, se por algum motivo desistissem daquilo, que ele é aquele sinal indenizado, né? Que se você desiste do negócio, você perde aquele sinal. Como o imóvel era um valor muito elevado, o sinal era um valor bastante considerável, né? E aí, bom, começou aquela briga, né? O que fez a proposta, não, eu tenho meu compromisso, se você não me vender, eu vou executar, né? O sinal. E eu não, mas eu tenho meu direito de preferência e o proprietário lá, eu preciso do dinheiro para vender o imóvel, não importa para quem. Enfim, você vê que um único corretor, por uma pressa, né, ou por uma, não sei se aí é uma ausência de informação, enfim, passou o carro na frente dos bois, né? Ele deveria ter feito a promessa. Logo com quem? Pessoa errada, né? Não. Ele deveria ter feito. Eu respondido primeiro, ou eu me manifestado, não tenho interesse, eu escrevo lá, não tenho interesse, ou ter esperado o meu prazo para ele celebrar esse contrato. E aí você vê, o cara, obviamente, perdeu um cliente que ele já tinha, que era o dono do meu imóvel, né, que eu moro, porque é possível que vai procurar ele de novo. Eu não posso nem ver esse corretor na minha frente, né? Obviamente que eu não vou fazer nenhum tipo de negociação com ele. Eu acho que o outro que comprou também deve ter, porque deu... Óbvio que resolvemos isso de uma maneira muito amigável, né? Eu precisava ficar mais tempo no imóvel e o cara precisava comprar o imóvel, porque ele tinha um prazo de 6 meses que ele tinha vendido e precisava comprar para não pagar ganho de capital. E aí fizemos um acordo, né? O cara me deu mais prazo para ficar na casa. Bom, resolvemos isso da melhor forma possível. Mas poderia ter virado um grande problema, uma conduta e, às vezes, né, você pensa assim, uma coisa simples, olha o problema que isso acarreta. Eu costumo falar que os honorários bons não são aqueles com valores expressivos, mas sim aqueles que sempre caem. Então, assim, às vezes o corretor
ele pode pensar, nossa, eu vou ganhar um honorário com valor expressivo aqui, mas nunca mais ele vai vender para essas 3 pessoas e com quem essas 3 pessoas conversarem, elas vão falar dessa casa. Do mesmo jeito que se a gente fizer um bom trabalho, pode não ser um honorário expressivo, pode não acontecer a negociação naquele determinado momento, porém, vai ser uma negociação recorrente com as partes e também vai indicar, né? Então, a importância da gente trabalhar de uma forma adequada aí no mercado. E aí é o que a gente sempre fala, né? Atenção, corretor. A gente já falou aqui 1 vez, 2 vezes, mas vamos pedir para o nosso marketing colocar a frase de novo. Corretor é um esporte de relacionamento. Então, você precisa se relacionar e se relacionar bem. Se relacionar bem. Se relacionar e se relacionar. A pessoa vai se relacionar mal com o oficial do cartório de registro. A hora que precisa, tudo bem que ela tá ali presa, mas a hora que precisar de uma orientação, não tem como fazer isso, né? Não tem nem cara, né? Não tem nem cara. Vamos marcar uma reunião com a Lívia pra... Ela, com certeza, ela, profissional que é, estaria ali pronta a atendê-lo. Mas se eu fizesse isso, eu não iria lá. E além do mais, aí você, de repente, que está assistindo a gente, é o que a gente sempre fala. Procura um corretor da sua confiança, procura alguém que vai te dar todo o suporte. Então, olha só, aquilo que era para ser, né, uma alegria para ambas partes, né? Então, para aquele que está vendendo, porque tem uma necessidade, para aquele que está intermediando, porque também precisa, para você também que, se ele te atende bem, talvez você chega no acordo e fala assim, olha, meu amigo, poxa, mas eu estou precisando de outro lugar, talvez ele vai te conectar com outro lugar ou com aquele lugar. Acabou que a venda caiu. Tudo foi por água abaixo. Foi bom para ninguém, até para o corretor mesmo. Porque... Foi bom para a gente aqui no ProCV Podcast, foi bom para você que está ouvindo aprender a ser como que faz, né? Então, como diz o ditado, né? Pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros, mas pessoas sábias aprendem com os erros dos outros. É isso. Olívia, agora fala uma coisa para nós. A gente se bateu um papo aí, falou bastante das atribuições ali dentro do cartório, mas aquilo que a gente sempre gosta de perguntar, quanto tempo, né, hoje você está à frente do cartório de registro de Pouso Alegre, né, aqui na nossa cidade, o que você tem visto, ou melhor, não, vou ter que voltar aqui. Peraí que você mexeu aqui, eu me perdi. Tempo? Lívia, a gente sempre... Vamos lá, 3, 2, 1, falando. Lívia, a gente queria saber há quanto tempo você está à frente do cartório de registro, né? Uma outra pergunta que, principalmente nessa questão de cartório, que passou por uma transição de legislação, de tecnologia, quais foram as mudanças que você viveu, em especial em Pouso Alegre? Como que isso impactou diretamente o teu trabalho, né? Como que isso impactou diretamente o cartório de registro nos últimos anos? Hoje a gente vê, né, Zé? Porque você chega ali no cartório muito automatizado, né? Muito rápido. Hoje eu fui lá buscar uma matrícula atualizada de um imóvel e ali, sei lá, não deu 5 minutos, mas a gente vê nas redes sociais a avaliação. A nota de exigência vem com o link para pagamento. É isso, tudo certinho. Prático, e eu né? lembro que eu acabei de pagar, daqui a pouco ela só confirma aqui seu CPF e tal, já chegou o recibo no e-mail, tudo certinho. E é claro que você, em Pouso Alegre, toda essa mudança, acredito que passou pela sua mão. Então, o que você viu de modificação na legislação, na tecnologia, e como que isso impactou diretamente o cartório de registro? Eu vim para Pouso Alegre em janeiro de 2018. Então, tem aí 6 anos e meio que eu estou como responsável, né, pelo cartório de registro de imóveis. E eu sou aquariana. Aquariana, não sei se vocês são ligados com o signo, mas eu sou muito. Aquariano é muito criativo, gosta de inovação, gosta de fazer diferente, né? E eu tenho isso muito em mim. Mas meu ascendente é virgem. O virgem é o metódico, é o organizado, é aquilo tudo etiquetado e tudo. Então, você imagina, o coração é de aquariano, essa ideias fervilhando, criatividade, mas a forma que eu me expresso para o mundo é virginiana, é tudo organizado e tudo muito certinho. Eu vou falar para você falando essas coisas aí, nós dois é TDAH. Não, ela falou aqui que é aquariana, eu tô lembrando, eu sou aquariano também, mas eu não entendo nada, tô aprendendo. Aí ela começou a falar, eu falei, parece que eu só fiquei com a parte ruim, eu só fiquei com a parte criativa, não é ruim, não, né? Mas não. eu sou o criativo desorganizado, aquele criativo nato. Então, você...
se vocês, né, observarem, indo ao cartório, ou vendo pelas redes sociais, a gente vai estar sempre fazendo algo diferente, algo novo no cenário nacional, né? A gente hoje é um cartório de referência no Brasil, né? Então, em termos de sistema, de programa, né? Para vocês terem uma ideia, eu já investi em troca de sistema no cartório em 6 anos, 2 vezes. E toda a troca... Quem mexe com o sistema sabe a loucura que é uma troca de sistema, né? Então, eu estou trocando a hélice do avião com ele voando, né? Então, aquela loucura. E isso sem impactar de uma forma complexa o serviço, né? A gente não perdeu prazo, a gente nunca aconteceu isso. Então, hoje a gente tem o melhor sistema do mercado, que eu fui buscar fora e eu fui o piloto em Minas. E aí, como o pessoal falou com o pessoal, os cartórios da região que eu indico, a Sanvel, tudo A Sanvel fecha os projetos com a Sanvel. Esse sistema também está sendo adquirido em massa em razão dessa nossa aquisição. Né? Legal. E a gente é que fez todo o piloto, né? Porque o meu marido, que é meu substituto, ele é formado em ciência da computação. Então, ele tem muita noção, né, disso. Então, ele fez todo um planejamento para que a conversão do banco de dados fosse da forma mais suave, mais tranquila possível, né? Então, eu sempre invisto em tecnologia, eu estou sempre ligada nisso. A gente criou a Livinha, né? Que a Livinha é a nossa assistente, né? Virtual. Sim. E ela é copiada no Brasil inteiro. Eu já recebi pedidos de mais de 30 cartórios no Brasil todo, porque a gente fornece gratuitamente a árvore, né? Uhum. Que é uma árvore de comandos, e a gente fornece essa árvore para a pessoa fazer a sua assistente lá no chatbot. Né? Então, a gente faz uma licença de uso, né? Minha especialidade de propriedade intelectual. Uma licença de uso gratuito, né? Para que os outros cartórios possam usar a Livinha, que foi criada na época da pandemia, né? Porque os cartórios fecharam assim as portas, mas a gente continua atendendo com agendamentos, mas assim, um volume reduzidíssimo, né, de pessoas, né? A gente incentivou bastante os pedidos de registro pela central eletrônica, porque hoje tem uma central eletrônica onde qualquer escritura, ao invés de... Você não precisa ir no cartório para nada hoje. Olivia, eu estava até comentando com uma colaboradora do cartório, que é uma amiga pessoal minha, e eu falei para ela, no dia que eu fui fazer a reunião com você para te convidar para vir aqui, foi a 5ª vez que eu fui no cartório nessa sede nova. E vocês estão lá há quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Eu me habituei tanto ao digital que, como os meus processos retirada de matrícula e protocolo para registro, que acaba que eu não tinha ido tanto no cartório. Vai tá louco, Zé? Você tem que ir lá, filho. Agora eu vou... Sai de trás aí da cadeira chega lá, e vai lá. Aí você chega lá, toma uma água saborizada, um cafezinho de qualidade, que só café não dá uma tem. Olhada agora no meu Instagram, tem uma fotinha eu já tava café lá, com a senha lá. Não deu nem tempo de tomar o café, a moça já me chamou. E aquele som lá sai, nossa, dá uma tranquilidade. Aí, tá de parabéns, viu? E você sabe que esse café de lá, ele é o ponto alto. Não tem uma pessoa que toma aquele café e fala que não é bom. Não é, pensa um café bom. Você sabe que ele é receita do meu pai. Foi o meu pai. Meu pai era um apaixonado pelo café, né? Meu pai sempre foi um incentivador meu, profissional. Meu pai, digamos assim, abriu mão de todos os sonhos dele para que eu pudesse realizar os meus. Então, ele abriu mão de estudar, ele abriu mão de coisas melhores na vida dele para que eu pudesse estudar, porque eu saí para estudar com 14 anos. Então, eu lembro do meu pai ficar 5 anos com o mesmo sapato, furadinho, para que eu pudesse estudar. Meu pai era bancário da Minas Caixa. Então, quando eu era bem criança, até que eu tinha uma situação financeira boa. Mas a Minas Caixa fechou em 92, né? Quando eu tinha 11 anos. E aí, a situação financeira, nossa, mudou completamente. Minha mãe é professora primária, então você imagina a situação. Mas sempre aquele foco na educação, né?
E aí ele sempre me incentivou no concurso. Quando eu vim para cá, ele veio para trabalhar comigo. E trabalhou comigo 1 ano no cartório, primeiro ano do cartório. Ele era relações públicas ali. Ele ficava na triagem, recebendo as pessoas. Legal. E ele era muito comunicativo, uma pessoa muito agradável. E aí ele era apaixonado por café. E o café dele, assim, na família inteira, onde ele chegava... "Ô, Antônio, faz um cafezinho para nós." E aí meu pai chegou no cartório, o cartório não fornecia café ao público. Aí ele falou, não, vamos mudar isso aqui. Comprou coador grande, aquelas coisas para fazer café para a galera mesmo, né? E aí o café dele, seu Antônio, faz café, faz café. E ele deixou esse legado. Então é uma coisa que aquele cafezinho lá, aquele cantinho do café... Me lembra o meu pai, né? Me lembra toda esse início com ele, né? Desse apoio. Infelizmente, ele nos deixou por conta de um câncer, mas deixou esse legado do café, né? Legal. E eu sou espiritualista também, né, Zé Cláudio? Então, eu acredito muito em energia, né? Que, igual você está falando... com os corretores, é relacionamento. E a gente também ali, né? A gente quer que as pessoas ali se sintam acolhidas, que elas sintam que a gente importa com elas, que a gente está ali para facilitar a vida dela, e não para complicar, como pode às vezes parecer, porque a gente fica com a parte chata, né? Com a parte da burocracia, da legislação, da legalidade. Se tem que apresentar a certidão de casamento atualizado, tem que ser a certidão de casamento atualizado, não tem flexibilização. O procedimento em si não é um procedimento prazeroso, né? Não é uma parte do processo que fala assim, caramba, hoje eu estou indo no cartório. E a última parte. E a última parte Isso, né? A ponta numa alienação é a ponta do processo. Né? E fora também todas as questões de tudo que a cidade propõe a crescer por meio de novos loteamentos, de novos edifícios, de prédios aí de 300 unidades. Tudo nasce no cartório, né? Para uma gleba, né? Você olha um pasto, aquilo se tornar um loteamento, para você comprar um lote ali dentro, aquilo tem que passar para o cartório antes. Para você comprar um imóvel na planta, você só pode comprar se tiver registrada a incorporação imobiliária no cartório. É verdade. Então, para a cidade crescer, o cartório de imóveis ele é fundamental. Por né? isso que tem que ser esse ambiente gostoso, acolhedor, né? A gente falou aqui do cantinho de café, mas esses dias eu fui lá, não essa semana, mas uma das vezes agora que eu fui também recente, e ali tem um cantinho todo especial para criança. E ali eu não sei, até se de repente pode tirar essa dúvida aqui, tem ali os brinquedos, né? Porque hoje as crianças estão tão ligadas à tecnologia, só celular, e ali não tem. É completamente aquele brinquedo de encaixe, tem um lugar lá que a criança pega um pedaço de papel para poder desenhar. E eu achei até tão interessante, porque eu falei assim, cara, aquilo ali deve ser para alguma criança, talvez com alguma necessidade especial. Eu vi que tem um fone. Talvez, eu não sei, para alguma criança especial, aquele fone ali, alguma coisa que tem um espacinho de criança ali. Sim. E eu vi que tem um espaço ali. Eu falei, às vezes é para alguma criança ali ou com autismo, que não quer ser incomodada, que precisa desse cantinho ali. Tem um espacinho kids ali, vamos dizer assim, não tem um espaço para as crianças? Sim, porque assim... Óbvio que a maioria dos nossos clientes, nós temos os clientes habituais, né? Sim. Os corretores, despachantes, os funcionários de tabelionatos. Mas tem um cidadão comum que vai lá pegar uma certidão para imposto de renda, que vai lá, enfim, para várias questões. E às vezes vai ir acompanhado de uma criança. E lá tem muita escada, não sei se... E as crianças, quando o pai e a mãe estão sentados lá, elas ficam insanas lá dentro, sabe? Corre para lá e para cá. Aí a gente pensou, não, vamos colocar um ambiente que é atrativo. E eles ficam ali seguros e os pais vão lá, né, fazem o atendimento deles e as crianças ficam ali. E, obviamente, que, assim, né, a gente quis colocar coisas mais lúdicas, né? Não teve um pensamento especializado com deficiência, né? Mas era mais para a criança poder se interter ali sem precisar de um celular. Mas você falou de deficiente, a gente acabou de contratar um deficiente intelectual com síndrome de Down. Caramba. A gente participou, né, que eu falei que eu adoro novidades, adoro estar na frente, né? O aquariano tá lá na frente, então o meu cartório,
o cartório de Betim e o de Mariana, a gente está participando de um projeto piloto de inclusão de colaborador com deficiência intelectual no cartório, né, como uma forma de agregar outras competências dentro de um ambiente de trabalho que não só as técnicas, né, mas de relacionamento, social, de empatia, né, de entender as limitações do outro, né? Eu trabalho muito com a diversidade, né? Eu tenho muito colaborador que se declara LGBTQIA+. Então, vocês podem ver nas nossas redes sociais que a gente sempre faz uma ação nesse sentido. E eu sempre coloco esses colaboradores no atendimento, né? Que é aquelas informações não verbais, né? Numa cidade que é mais... provinciana, né? Não é uma cidade muito liberal. Pouso Alegre, o sul de Minas, como um todo, é uma cidade mais conservadora. Então, eu sempre procuro diversificar, né, o ambiente do cartório como um ambiente plural, porque isso agrega muito, né? E essa linguagem não verbal que eu acho muito importante, né? Você, às vezes, tem preconceito contra a questão de sexo, outro, né? E aí você chega lá e é muito bem atendido por uma pessoa de unhas pintadas, um homem com unhas pintadas. E aí aquilo, alguma coisa mexe dentro de você ali. Aí, então, sem falar nenhuma palavra, né? Então, a gente tem essa responsabilidade social, né? Que a gente gosta de enfatizar também, que a gente é um ambiente bem plural. Muito bacana. Você trocou aqui uma ideia com a gente falando... ali, agora há pouco, que a história, querendo ou não, de Pouso Alegre, todo esse desenvolvimento passa na mão do cartório, né? A questão de um loteamento que daqui a pouco vai ser transformado em apartamentos, em imóveis. E eu queria te perguntar, né, quando você chegou, o que você via de Pouso Alegre, né? Assim que você passou a assumir o cartório. Hoje, o que você vê aí do caminhar de Pouso Alegre e... qual é a sua visão, talvez, daqui a uns 5 anos, né, Zé? Porque uma coisa é aquilo que você viu, poxa, passado e tal, o que tem acontecido hoje, mas na sua visão ali como oficial ali do cartório de registro, o que você consegue enxergar para os próximos 5 anos? Porque eu acredito que é isso que a nossa audiência busca, entender o que vai acontecer. Há tempo atrás, episódios passados, nós falamos da transição do século XIX para o século XX. Sim. Mas acho que está faltando falar do século XXI, o aqui e agora, como dizia saudoso Gil Gomes, né? Sim. O que você vê para esse mercado? O que você viu, o que você está enxergando hoje e qual é o caminho que você vê que Pouso Alegre está trilhando? Então, quando eu vim para cá, eu já estava aqui no sul de Minas, já estava em Bueno Brandão e já acompanhava um pouco, né, o desenvolvimento da cidade, né, o slogan, a locomotiva do sul de Minas. Pouso Alegre é a megalópole, né? Então, Bueno Brandão faz parte aí. Brincadeira. Então, a locomotiva. Então, imagina a locomotiva com toda a tecnologia, com tudo, só que os trilhos são do século XIX. E aí, os trilhos, eu digo, tudo que envolve esse crescimento, que envolve o cartório de registro de imóveis, que envolve a prefeitura, não o município, a prefeitura mesmo, a parte burocrática das coisas. Então, eu vejo que é uma cidade que tem uma energia propulsora muito grande, é essa locomotiva. E nós, instituições, cartório, prefeitura, poder legislativo, o poder executivo, nós, os corretores, enfim, todos aqueles, né, que são agentes que de alguma forma promovem o desenvolvimento econômico, a gente tem que fazer a nossa parte para ser esse trilho aí cada vez mais polido, cada vez mais fácil para essa locomotiva deslanchar, porque eu acho que Pouso Alegre tem esse potencial, sabe? Pela localização estratégica, já tem um volume, né, de empresas muito grande aqui. Então, assim, para você fazer arranjos produtivos locais é muito fácil. Então, o que eu penso, né? Desde que eu vim para cá, eu já consigo ver esse crescimento. Tanto que o cartório hoje, ele em termos assim, de volume de trabalho, ele, de que eu entrei para cá, ele já aumentou umas 3 vezes. Nossa. Caramba.
o volume de trabalho, entendeu? Em Bueno Brandão é 10 vezes mais hoje do que era antes. E isso dependeu muito de como o registrador desembola as coisas. Às vezes acontece, vem um anúncio lá no jornal. Empresa tal vem para Pouso Alegre e promete 1.500 empregos diretos. Tá, só que para essa empresa se instalar aqui, ela vai comprar um terreno, ela vai construir a unidade. E aí começa a confusão, porque às vezes o terreno não está regularizado. E aí precisa regularizar o terreno. Às vezes tem que fazer intervenções ambientais nesse terreno. E aí, às vezes, não se sabe meio que o que fazer, e eu me envolvo em todas essas questões. Não teve uma empresa grande que não veio para cá que eu não tenha participado desse processo de regularização desses imóveis, porque, às vezes, é uma fazenda grande, quer comprar um pedaço, aí você tem que retificar a área, primeiro georreferenciar a área total, depois você tem que desmembrar. E aí, se for imóvel rural, tem as questões do Estatuto da Terra. Se for imóvel urbano, a gente tem que seguir a legislação. E uma coisa que eu tenho observado é que a nossa legislação municipal, ela precisa de muitos ajustes. Ela hoje tem sido entrave ao desenvolvimento econômico do município. Por quê? Porque ela é truncada, ela é contraditória muitas vezes, ela não resolve os problemas, e aí os técnicos da prefeitura ficam com muito medo, né, de improbidade administrativa, de processos administrativos. Então, eles se engessam. Então, se fala que é para ir assim, não vai. Eles só entendem assim, eles não veem as nuances daquilo ali, não conseguem fazer uma interpretação teleológica da lei, né, não consegue adequar aquela lei. Então, assim, a nossa legislação, principalmente o parcelamento solo, que envolve loteamento, que envolve desmembramento, desdobre, extremação, divisão amigável, todas essas questões, ela precisa de uma reformulação. E aí a gente tem essa postura mais proativa de ir na prefeitura e conversar e tentar resolver. Então, muitas das coisas a gente faz em conjunto, né, com a prefeitura. Então, se o cartório e a prefeitura não estão conversando, o coitado do cliente fica desesperado. Então, né? é o que a gente vê, né? Para ver esse crescimento aí, vai ter que sentar junto com o Poder Executivo, o Legislativo. E assim, né, até para você, a nossa audiência está chegando aí, né, cobrar das nossas autoridades. Agora, daqui a pouquinho, época de campanha eleitoral. Sim. A gente não está aqui para fazer, né, nenhum mérito a político algum. Inclusive, mas esse é um ponto. Acho que é legal a gente salientar, é uma hora oportuna para a gente falar sobre isso, que esse foi um dos propósitos que nós firmamos ao idealizar o podcast, que não seria um veículo comercial e nem um veículo político. Então, partidário, nós não teremos e não temos vínculo político nenhum com ninguém, em nenhum tipo de campanha, e nem vínculo comercial, a não ser que você queira ser nosso patrocinador. Aí sim, nós traremos aqui a propaganda da sua empresa, tá? Mas quando eu digo vínculo comercial, a intenção não é nos promover, nem promover o nosso convidado, tá joia? E então a gente vê que, poxa, agora uma época de eleição é uma pauta que tem que ser pensada, que tem que ser analisada, né? A gente falou isso com o Douglas aqui, ele falou de tanta burocracia que muitas vezes que é um impeditivo para a cidade desenvolver, né? Você falou assim, poxa, a cidade tem tanta coisa, mas falta estrutura. Então, estruturas de leis, estruturas de projetos, estrutura de pessoas capacitadas para realmente trazer esses incentivos para que Pouso Alegre, como você falou, né? A locomotiva está aí, mas a locomotiva precisa de uma estrutura, né? Você pode ter a melhor locomotiva, mas se não houver uma estrutura, e você que está nos assistindo, se você trabalha aí no ramo imobiliário, você é uma estrutura dessa que precisa se capacitar, que precisa se levantar como um cidadão, como uma voz para buscar o melhor para a nossa cidade. Eu mesma ia fazer um grande investimento aqui na cidade, construir um prédio para a sede do cartório. Seria o primeiro prédio com certificação internacional de sustentabilidade de Pouso Alegre. O único que tem em Pouso Alegre é um centro de convenções da Unilev. Mas seria o primeiro prédio com certificação internacional de sustentabilidade. E eu gastei um bom dinheiro em projetos e tudo. E aí uma das exigências, né, do LEED internacional
era no recuo de 2 metros que você tem que dar nas construções. Bendito recuo. Eu fazer uma caixa de reuso embaixo desse recuo. Porque, assim, qual que é o objetivo do recuo? Permear a água que escorre. A gente tem muito problema de alagamento aqui. Sim. Se eu tenho uma caixa ali embaixo, isso é ótimo, né? Ou seja, a intenção da lei do recuo era aumentar a permeabilidade do solo. Se eu vou colocar uma caixa ali embaixo, eu estou potencializando o efeito daquela lei. E o município, naquele momento, entendeu que não poderia, por uma questão de interpretação da norma. Né? Se a norma, de repente, fosse mais bem construída, e aí eu não pude fazer isso. Aí o que eles fizeram? Eles entenderam que aquilo era importante, mudaram isso no plano diretor, mas o plano diretor muda o gabarito do meu projeto, que era feito com base no plano diretor anterior. Nossa. Ou seja, aí você fala, quer saber? Desisto. Vou poluir mesmo, vou fazer tudo errado. Mas você está entendendo por quê? Eu estou falando como empreendedora, imagina quantos empregos que não ia gerar. Seria um prédio onde ia funcionar o cartório, eu ia fazer mais apartamentos em cima para mim, para os meus irmãos, para minha família. Então, é um empreendimento, e isso ia gerar, isso ia ser um modelo, né? Um prédio com sustentabilidade desde o projeto. Né? Isso não existe aqui. E, enfim, eu desisti pela burocracia. E olha só, a ideia do prédio era justamente sustentabilidade. E a burocracia impediu que um prédio sustentável se estabelecesse. O Douglas ele falou muito sobre isso. Ele falou sobre as contradições na legislação de Pouso Alegre e o quanto ele tem atribuído e se disposto a desempenhar esse trabalho lá na Câmara dos Vereadores. Ele está sempre ativo. E até a gente perguntou, Douglas, você vai ser candidato a vereador? Porque ele está muito em cima. Ele falou, não vou ser candidato, o que eu quero é de fato que resolva. Ele veio do funcionalismo público, ele trabalhava no setor imobiliário dentro da prefeitura e ele era um desses funcionários que ele não queria se comprometer porque ele não tinha base na lei, então ele não queria estar lá fazendo algo por conta própria. Então ele falou, onde eu posso exercer essa questão de buscar informação e cobrar do mesmo jeito? É fora, é no setor público, então é o que ele tem feito hoje. Como despachante imobiliário, e ele desenrola, como que é? Despacha... de alta complexidade. Eu só lembro da parte da alta complexidade. Eu nem consigo falar mais. Respira, enfim, complexidade. Complexidade. Tem que ter alguém com esse gabarito aqui, ó. Complexidade. Não é gabarito, é TDAH mesmo. Mas olha só. Então é isso. De fato, a gente vê. E uma coisa interessante que tem vindo de encontro com todos os nossos convidados, Lívia, que existem pessoas que fazem algo a mais. O seu papel, entre aspas, aqui em Pouso Alegre era só ser oficial do registro de imóveis. Era fazer todos os registros, averbações. É muito cômodo, né? Querendo ou não, tem um monopólio, né? Exato. Eu não tenho concorrência. Exato. Eu poderia estar sentada em berço esplêndido, só esperando, né, as coisas acontecerem. E assim como a gente falou com o Douglas, que está vindo muito de encontro, né? O bate-papo nosso com ele. Ele está indo contra o próprio serviço dele, porque ele é uma pessoa que desenrola o que está enrolado. Então ele quer simplificar mediante a prefeitura para facilitar. E a gente até brincou, poxa, você está perdendo cliente. Ele falou, não, eu vou cumprir o meu propósito quando eu conseguir fazer isso. E a gente vê também o seu envolvimento com as empresas, com a prefeitura, de uma forma que talvez você traga até problemas que não são seus, né, para resolver. E fica aqui nossa gratidão como população pouso-alegrense, como corretores do mercado, no seu dispor, né, nessa área de buscar mesmo aí o melhor para a nossa cidade. Alguém que está fazendo mais daquilo que era preciso, né? Exato. E melhorando a perspectiva, né? Agora você falou de como você chegou, como você vê hoje. Qual a perspectiva sua do mercado, então, aí daqui para 5 anos? Então, eu acho bem positivo, sabe? Mas
eu entendo que precisa ter uma mudança estrutural urgente na legislação municipal, né? Porque se complica demais, igual eu falei, afasta o investidor. O investidor ele tem várias opções de onde colocar o dinheiro dele, né? Então, assim, eu já vi casos de empresa que falou, se não resolver, aí vem o pessoal da prefeitura correndo atrás de mim, Lívia, pelo amor de Deus, mas nós vamos fazer... porque se não resolver isso aqui, eles vão levar o investimento embora, porque time is money, né? Para o pessoal dos investidores. Tipo assim, um loteamento que demora mais tempo para ir para o mercado, porque eles não podem vender antes de registrar, é dinheiro que está perdendo, é caixa que não está entrando ali, então... É uma pressão muito grande para isso funcionar. E no Brasil, né? ainda a gente tem uma grande oferta de terra, a gente tem muita área a ser utilizada e, né, a gente não está como países que não tem mais onde... é aqui ou é aqui. Não, o Brasil e as prefeituras, os governos, eles querem trazer, porque é emprego, é avanço para a cidade, enfim. Não, sim, e eu sinto, eu vejo de uma forma positiva, sim, só que precisa ter esse movimento, porque não adianta a gente equipar a locomotiva, né, trazendo várias empresas, investimento, e manter lá aquele trilho lá do século XIX, né, a legislação antiga, uma legislação ultrapassada, que não acompanha esses avanços. Então, a ideia é simplificar. E isso eu vejo no registro de imóveis. Todo dia a gente vê mudança. A gente brinca, os registradores, que a gente não está aguentando mais, porque está difícil acompanhar. Porque as mudanças agora, antes para mudar de uma legislação, de um Código Civil para o outro, né? Tipo assim, 1916, Código Civil de 2002. Então, assim, demorou mais de 30 anos para aprovar um novo Código Civil. Agora já vamos ter a reforma do Código Civil novamente, né? Então, assim, as mudanças estão mais rápidas, em curto espaço de tempo. Hoje a gente é parceiro do COAF, é parceiro da Receita Federal, várias obrigações que a gente tem de informar, é central, é digitalizar todo acervo, é ter tudo digitalizado. Imagina no Rio Grande do Sul um registro de imóveis que não é digitalizado. Como é que faz? Acabou os livros, como é que você vai falar quem é dono do quê? Sabe? Então, assim, a gente vê esse avanço muito grande na legislação dos cartórios, né, o registro de imóveis hoje precisa se reinventar. Eu sou uma das que está participando das discussões de novas tecnologias, de blockchain para registro de imóveis, de inteligência artificial para registro de imóveis, que já era para a gente já estar usando a inteligência artificial, porque tudo ainda é muito mecânico, né? Eu tenho que digitar os dados, se viesse tudo estruturado para mim, do tabelionato, eu não precisava digitar e aí evita erro. Enfim, todas essas questões, né, que a gente está enfrentando enquanto registro de imóveis, porque senão daqui a pouco, quantos mercados foram extintos? Né? Táxi. Era uma coisa tão segura você ter uma concessão de táxi, aquilo valia muito dinheiro. Do dia para a noite acabou, aquilo não valia mais nada. Eu lembro, até poucos anos atrás, o pessoal comercializava a placa com valores altíssimos. Sim. Eu vou vender minha placa, a placa vermelha do táxi, com valores altos. Sim, era muito caro. Então, o mercado que acabou, né? Hoje você vê o Airbnb, tudo muito... muitos mercados mudaram. Então, eu acho que o registro de imóveis... ele é um mercado que a tendência é mudar. E há uma pressão muito grande dos bancos em abocanhar todo o nosso serviço. Né? Não sei se vocês sabem que nos Estados Unidos não tem cartório de registro de imóveis. Sabe o que vocês têm que fazer para comprar um imóvel lá? Você quer me vender um imóvel. Só que eu não sei se você é dono ou não, porque não tem um lugar para ir para perguntar quem é o dono. Aí a gente faz a negociação, contrato de compra e venda, e aí eu tenho que fazer um seguro no banco. Porque se por algum motivo você não for o dono e for um falsário, o seguro me indeniza. Ou seja... instintivamente eu sabia jogando em banco imobiliário. Nossa! Agora tudo faz sentido. Aí as pessoas pensam assim, cartório é burocracia. Mas se você pensar, é muito caro. Mas é um dos mais baratos do mundo. Nos Estados Unidos é caríssimo. Você vê os contratos de financiamento imobiliário da Caixa. Né, comprar imóvel financiado pela Caixa. Não precisa fazer escritura.
Aí vem a lei lá. Não é necessária a escritura pública para os contratos de financiamento do sistema financeiro de habitação. Só que aí a escritura ficava em 3 mil, aí você vai pagar a taxa do banco, 4 mil. Ou seja, não precisa da escritura, mas a taxa do banco para fazer ela é mais cara. Então, assim, às vezes a gente vê algumas discussões falando a cartório atrapalha a vida da gente. Se fosse uma coisa aberta, seria muito mais fácil. Só que, tipo assim, será que a gente está maduro o suficiente para ter isso, né? Aqui, nesse momento, uma coisa que funciona, né? A gente tem muito pouca ação judicial contestando as negociações que são registradas, né? Eu tive um caso só de fraude aqui, né? Que eu fui vítima, né? de uma fraude imobiliária. Está até na justiça esse caso, mas não é habitual aqui, né? Então, é um sistema que está funcionando e, comparado aos outros países, ele não é tão caro assim. Porque se fosse pagar um seguro no banco de um imóvel de 1 milhão, quanto que você acha que o banco cobraria? Com certeza é mais do que o registro de uma escritura de 1 milhão. Convenhamos, nós temos muita casa para organizar antes de inovar, digamos assim. Como diz a minha esposa, fala, time que está ganhando não se mexe. Então, tem muita coisa para a gente ajustar no nosso país e nas mecânicas dele, se é assim que a gente pode falar, do que mexer em algo que está rodando, que está funcionando de uma forma acessível e praticável a todos, né? Uhum. Então, Lívia, você falou um pouco sobre a sua ideia do prédio, que seria até a próxima pergunta que nós faríamos. Você, a Lívia, a pessoa física, não a oficial do cartório, você investe no mercado, como você vê o mercado imobiliário de Pouso Alegre, e existem muitas pessoas que nos assistem, inclusive, eu acho interessante que o pessoal que muitas vezes presta concurso, às vezes muito funcionário público e tal, eles têm um certo receio de investir no mercado imobiliário por ser algo desconhecido. Eu queria saber se você investe e, se sim, o que você falaria para essas pessoas como começar a investir no mercado imobiliário? Sim, eu sou conservadora nos investimentos, né? Então, para quem é conservador, imóvel é uma excelente fonte de investimento, né? Só que meu marido, ele trabalhou no mercado financeiro muito tempo. Ele foi, além de atuar, de investir em bolsa, né, no mercado financeiro, ele trabalhou na CVM. Ele legal. Foi funcionário da CVM. Então, a pessoa que entende, né? E ele é meu guru nos investimentos. Ele sempre falou, nunca coloque todos os ovos numa cestinha só, né? Então, diversificar. Né? Então, é muito importante. Só que o que acontece? Imóvel é caro. Né? Para você, para quem tem aí 10, 20, 30 mil reais, não compra um imóvel hoje em Pouso Alegre com esse valor. Mas, poxa, eu queria tanto investir em imóvel tendo 10, 20, 30 mil, como que eu posso fazer isso? Os fundos de investimento imobiliário. Então, assim, é uma forma de você investir em imóvel sem precisar ser dono. Então, eu adquiro imóveis aqui, eu tenho alguns imóveis em Pouso Alegre, alguns para uso próprio, outros para investimento, né? Estratégico também, eu tenho um imóvel no centro, porque se eu tiver problema de locação, eu tenho onde construir o cartório ali, né? Eu invisto em loteamentos novos, né? Eu não sei se vocês sabem, toda a documentação do loteamento ela é disponível para consulta dos interessados de forma gratuita, sem pagar nada, de incorporações e loteamentos. Qualquer um pode ir no cartório e falar, eu quero todos os documentos do loteamento. Porque ali você vai ver, tem informações sobre a idoneidade financeira de quem está propondo aquele empreendimento, né? Então, isso tudo está disponível. Então, eu invisto em loteamentos novos, porque aí você compra num valor mais baixo, aí quando investimentos a longo prazo para valorizar. Tá comprando, né? Como você disse, está tudo disponível ali, consegue. Uma segurança. Como diz o bom mineiro, levantar a capivara. E mesmo os meus ativos que não são imobilizados, né, imóvel, né, eles são no mercado financeiro, são para fundos imobiliários. Olha que legal. Né? Principalmente aqui em Extrema,
né? Tem muito galpão ali. Então, ao invés, eu não tenho dinheiro para comprar o galpão, mas eu compro uma cotazinha daquele fundo. Então, eu com 10, com 20, com 30 mil, eu consigo investir em imóvel, né? Que às vezes a gente pensa, eu preciso ter um dinheiro para adquirir e demora, né? Eu demorei muito tempo para adquirir meu primeiro imóvel, foi depois dos 30 anos. Financiar, né, Lívia? A gente muitas vezes vê anúncios, compre sem entrada e tudo mais, mas a parte de documentação de transferência para muitas pessoas já é algo muito relevante. De fato, é um valor expressivo, né? Se você vai comprar um imóvel popular hoje aí, porque a gente fala um imóvel econômico em Pouso Alegre até R$220 mil, com desconto do primeiro imóvel que tem no cartório de registro de imóveis, né? Que é de 50%, né? No registro. Ainda fica em torno de 10 a 12 mil reais, que é um valor expressivo. Então, eu digo assim, toda a documentação de transferência com ITBI, com tudo isso, com tudo. Sim, sim. Fica de 10 a 12 mil reais, não só o registro. Então, o registro é a menor parte com a garantia ainda, na verdade. Sim. Alguém tem que puxar. Nessa parte. Então, assim, de fato, o investimento em um fundo, uma cota aí, é algo muito interessante, né? Sim, eu falo muito com os meus amigos, a gente... Por quê? Porque, por exemplo, você tem cotas de 3 galpões, cada galpão é de um fundo, você tem uma cota de cada. Se um está ocioso, você ganha dos outros, aí quando o outro fica o tempo vago ali, sem estar alugando... Então, assim, é muito mais... assim, porque também se você investe tudo em imóvel, em um único imóvel, né? Se aquele imóvel está desocupado, você está sem renda, né? Então, quem tem muito dinheiro pode ter muitos imóveis para poder... um está alugado, o outro desocupou. Sim. E vai... Uma coisa amortiza a outra. Mas quem tem pouca grana, eu acho que... A vacância pode ser muito prejudicial. Os fundos de investimento, você tem como... né, equacionar isso aí e fazer um bom investimento. Eu tenho assistido alguns podcasts onde eles falam muito isso. O mercado financeiro hoje está bem ligado no setor imobiliário. Né? Sim. Legal. Bacana, a gente falou aí sobre investimento. Agora, trazendo um pouco aqui para a figura do corretor de imóveis, o corretor de imóveis ele está sempre presente nos cartórios, né? Como eu disse há pouco, hoje mesmo eu estive lá no cartório de registro. E como é que você vê a figura do corretor de imóveis dentro do cartório de registro? Qual a importância que ele ali tem? E se o cartório de registro de imóveis, a gente sabe que de fato tem, né? Mas quais as ações que o cartório de registro de imóveis oferece aí para o corretor parceiro? Então, a gente entende que o corretor ele é um agente... digamos assim, indispensável aí nesse processo, né? Porque é ele que intermedia tudo, é ele que une comprador com vendedor, é ele que passa as primeiras orientações, né? Tanto para quem vende quanto para quem compra, que às vezes é a primeira vez que alguém está vendendo e às vezes é a primeira vez que alguém está comprando. Uhum. Então, é o primeiro contato que ela tem ali com o universo, com o corretor. Né? E o corretor normalmente pega na mão daquele vendedor, daquele comprador, durante todo o processo. Sim. Às vezes o primeiro desafio então vamos vender o imóvel. Só que esse imóvel está irregular, ele não tem especialidade objetiva, ele tem alguma irregularidade que precisa resolver. Então você está ali auxiliando ele a resolver aquela irregularidade. Aí depois vem para acompanhar na prefeitura, pagar os impostos de transmissão, depois o tabelionato de notas, até chegar o registro. Então, a gente entende que essa figura aí é indispensável e é um parceiro importantíssimo do registro de imóveis, né? Um bom corretor, informado, antenado, ele presta mais informações aos seus clientes e os títulos chegam cada vez mais redondinhos no ponto de serem registrados. Né? Aquele que não está nem aí, ele orienta mal, aí vem as coisas erradas, né? E aí quando chega para a gente fazer, está tudo errado, aí tem que dar nota, aí a pessoa fica louca. Né? Então, a gente está sempre próximo dos corretores, né? Todo agosto, desde que a gente entrou, todo ano, a gente faz uma ação
com os corretores, né? Já fizemos várias reuniões de alinhamento com a CIPA, né? O setor lá de imobiliárias da CIPA, o núcleo de imobiliárias da CIPA. A gente fez várias reuniões de alinhamento. Então, a gente está sempre disponível ali para atender as demandas. O que vocês estão com dúvida? Tem algum assunto que vocês gostariam que a gente levasse? A gente fez um curso de incorporação imobiliária voltado para os corretores, né, com ações sociais. Enfim, então, a gente está sempre junto aí. A gente entende que caminhamos juntos aí nessa jornada. Eu acho que isso é bacana, porque aproveitando esse relacionamento, né, Zé, dá para a gente colocar esse canal, que é o ProCV Podcast, à disposição do cartório de registro, né, para poder anunciar, para poder falar, trazer aquilo que realmente precisa ser comunicado. E até mesmo transmitir. Né? De repente, uma ocasião, poxa, vamos fazer um evento voltado para os corretores. Nós nos dispomos a estar junto participando e, de repente, até transmitindo isso de uma forma que fique arquivado, que fique nas plataformas, para que ecoe aí todo o ensinamento. Legal, vamos fazer uma grande ação esse ano, então, no Dia do Corretor, em parceria. Inclusive, falando sobre isso, nós aqui os acompanhamos nas mídias sociais e a gente vê que vocês são extremamente ativos, né? Tanto no Registrou na TV, né, que é na TV Câmara, né? E também nas redes sociais. A gente viu hoje o lançamento do programa Pergunte ao Oficial. E, de fato, como eu acabei de falar para você aqui, Lívia, a gente sabe que esse não é o papel fundamental de uma forma legal de vocês. Mas, sim, a gente vê que vocês trazem essa importância e se importam, de fato, com esse trabalho fora do cartório em si. Queria saber de você o porquê de se empenhar, de desprender trabalho e qual a importância, qual o intuito, né, de trazer esse trabalho tanto nas mídias sociais quanto na TV Câmara. Então, eu trabalho com propósito, né? Quem trabalha com propósito não troca o seu tempo por dinheiro, né? Lógico que lógico que o dinheiro é importante, não estou questionando isso, mas é algo além disso, né? Então, eu dedico o meu tempo para algo que pode, de alguma forma, contribuir para um mundo melhor. E não só. E eu fazendo para o todo, eu estou fazendo para mim mesma, né? Aquele equilíbrio de Nash, né? Quem não assistiu, assista aquele filme Uma Mente Brilhante, que conta a história do John Nash, né? Ele contesta a teoria do Adam Smith, que era o seguinte: eu vou ter o melhor resultado para mim quando eu fizer o melhor para mim. Então, quando eu buscar maior eficiência para mim, é que eu vou atingir o melhor resultado para mim. O John Nash, ele provou matematicamente que você consegue o melhor resultado para você quando você faz o melhor para o todo. Para o todo. E aí ele dá um exemplo fantástico no livro, no filme, explicando isso, chegando numas mulheres num bar, sabe? Uhum. Se os amigos lá tinham uma bonitona e as amigas, todos queriam uma bonitona. Aí ele falou, se todos forem para bonitona, né, ou seja, cada um dando o melhor de si, ela vai se inflar muito, é provável que ela não fique com ninguém, né? E as outras amigas vão falar, nossa, chegou todo mundo nela, eu não vou ser segunda opção, então ia ficar todo mundo no 0-0. Então, vamos todos chegar nas amigas e ignorar a bonitona, pelo menos a gente tem uma chance de ir para casa acompanhados. E foi o que fez. Ele faz isso no filme, explicando essa tese matemática que hoje é muito usada nas ações antitrust, né, de concorrência desleal, em grandes fusões de empresas. É muito aplicado, né? Essa é uma tese do matemático que foi para o mercado de fusões de empresa. Então, eu acredito em propósito. Então, a gente tem que transformar o mundo de alguma forma, né? Então, eu acredito nisso, em prover os meus colaboradores, né, com uma estrutura de trabalho adequada, um ambiente focado em conhecimento, em aprender, em bons exemplos, em coisas que são interessantes, em trabalhar autoconhecimento, né, que é muito importante. Eu sou uma pessoa que me trabalho muito no autoconhecimento. Eu conheci o meu marido num grupo de Tantra,
buscando autoconhecimento, isso há 20 anos atrás. O nosso caminho junto é nessa... Né? Aos 27 anos, eu sofri um acidente onde um cara soltou um foguete sinalizador no meu rosto. E o meu rosto se deformou completamente. Meu rosto, eu tenho 2 cirurgias plásticas no rosto. Né? Eu tenho 36 parafusos, 8 placas de titânio no rosto. Uma guerreira. Perdi a visão do olho esquerdo, perdi dente, perdi a identidade durante 2 anos. Eu fiquei completamente deformada. Então, eu acredito em propósito, sabe? A vida da gente não pode ser só ir trabalhar. E isso eu tento passar para os meus colaboradores, sabe? Porque a gente tem que fazer um pouco de diferença. Né? E lá no cartório tem uma frase assim: coloque no mundo a energia que você quer receber, porque ela sempre volta. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Se a gente puder, no nosso trabalho, né? No nosso pequeno trabalho, na atividade que a gente faz, fazer algo além que pode melhorar a vida das pessoas, então a gente faz. Aí vem a minha criatividade aquariana, né? Então, primeiro começou com o programa E aí, registrou, onde eu tirava dúvida das pessoas da rua. E aí, como é que eu faço para averbar minha casa na matrícula? Como é que eu faço para retificar a área do meu imóvel? Como é que eu faço para desmembrar? E aí eu ia respondendo. E aí evoluiu esse aí registrou para o Registrou na TV, em parceria com a TV Câmara, porque lá eles têm uma estrutura fantástica de gravação, onde aquele conhecimento que é discutido ali, né, normalmente a gente recebe o poder executivo, a gente recebe autoridades, Ministério Público, representantes juízes, né, onde a gente discute temas de interesse geral, como regularização fundiária, que aqui em Pouso Alegre é uma coisa que precisa andar, né, que precisa ensinar as pessoas aqui em Pouso Alegre a fazer, porque não se sabe fazer regularização fundiária aqui. Né, falta mão de obra especializada nisso aqui. Então, a gente fez vários programas de regularização fundiária que está disponível no YouTube para qualquer um acessar e ter uma ideia do que é, como fazer, o que eu preciso fazer. Né? E aí, esse programa, ele inicialmente tinha o viés o quê? De unir os atores, né? Os agentes de transformação. Juízes, advogados, promotores, funcionários do município, enfim, as pessoas que estão envolvidas ali com aquele assunto. Falamos de condomínio fechado, loteamento de lotes, uso capião, adjudicação compulsória, né? Vários temas interessantes que estão aí disponíveis lá no nosso site. Tem todos esses vídeos, tanto do E aí Registrou, quanto do Registrou na TV. E agora o Registrou na TV ele vai ter um foco diferente. Lembra que eu falei que a legislação hoje ela é um entrave Sim. ao desenvolvimento? Então, qual que é a nossa ideia? Né? Com a aprovação do novo plano diretor, é fazer um estudo de cada um dos tópicos da lei de parcelamento do solo. E a gente vai começar com extremação no mês que vem, né? Porque é uma lei que precisa mudar, porque a gente ajudou no projeto da lei, só que na hora de aprovar, eles tiraram um parágrafozinho que era o que caracterizava a extremação. Porque a extremação é uma forma de você sair de um condomínio civil, ou seja, eu e você somos donos de um imóvel, 50% seu, 50% meu. Mas que não fala que os meus 50% daqui para cá e que os seus 50% de lá para cá. A gente quer... aí vamos supor que a gente cercou, eu fiquei para o meu lado de cá e você do lado de lá, e aí eu posso medir só a minha parte, extremar, sair daquele condomínio com você. Só que para fazer isso, não precisa você apurar o remanescente. Você medir a área do seu outro condomínio, mas precisa fazer uma escritura declaratória onde você comprova que tem pelo menos 5 anos que você está ali. Só que aí, na hora de fazer a lei, eles falaram que tinha que apurar o remanescente. E, ao se apurar o remanescente, nada mais é do que um desmembramento. Então, é como se não adiantasse. E aí são pequenas coisas que eu acho que todo mundo tem que estar. Aí ainda fica aquela coisa, mas quem tirou, né? E aí a nossa ideia é pegar um assunto específico da lei, levar uma proposta, e aí agora a gente quer levar os membros do Poder Legislativo para eles se familiarizarem com esses temas. Sim. Porque às vezes não é da área da pessoa, ela fica meio ali. E como a gente falou no bate-papo ali fora, né, Lívia? Às vezes, até a gente que é da área, nós não temos esse conhecimento.
né? Às vezes advogados não têm esse Sim. conhecimento. Então, imagina que ali dentro do legislativo a gente tem uma diversidade enorme de pessoas que foram eleitas de acordo com o que a população de determinada região da cidade ou de determinado perfil achou que era cabível e que legislaria em prol de determinadas ações ou propostas. Então, de fato, é muito desafiador. Então, eu fico imaginando que chega lá, vamos votar, voto. Você vai votar sim ou não? Eu vou votar sim. Então é sim. Então é sim. Então sem saber muitas vezes. Né? Sem saber. Então a ideia é apresentar o instituto, apresentar a extremação, apresentar o desdobro, apresentar o desmembramento, para eles entenderem, porque tem muita coisa ali que não faz sentido. Aí você pergunta para quem ajuda a elaborar as leis, a pessoa também não sabe, né, como que aquilo foi parar, mas sempre fez assim, então vamos manter. Mas tem que ter um objetivo. Então, a ideia, né, e eu vejo o engajamento também hoje das pessoas que estão responsáveis na Secretaria, né, de Planejamento, esse objetivo da gente discutir a legislação e já criar uma espécie de protótipo de normativa interna, um checklist interno, para você já ter tudo ali, o que o técnico tem que examinar. Sim. Tentando cada vez mais objetivar esses critérios para deixar isso mais claro, né, para as pessoas. Ô Zé, que bate-papo, hein? Caramba. Quanta coisa. E a gente tá achando que é só registrar. Só registrar. Só carimbo, só né? Carimbo, nunca paguei tão caro por um carimbo. É o que o pessoal fala. Como né? diria aquele quadro, né? Soltou o maço carimbaço que tira a elegância. Olivia, muito bacana. Mais uma vez, obrigado aí pelo bate-papo, por toda... Né, assim, mais do que falar sobre a tua atribuição ali no cartório de registro, compartilhar um pouco da tua história, da tua vida, o que a gente sempre fala, né? O assunto é muito importante, né? Mas o que conecta são as pessoas e saber que a gente tem à frente de um cartório de registro, não mais uma ali que, vamos usar a expressão, quer sentar em cima do cargo, né? Mas alguém que quer realmente fazer acontecer, fazer muito mais na sua atribuição, fazer muito mais pela sua cidade, fazer muito mais pelo próximo, fazer muito mais para ver Pouso Alegre avançando e crescendo, né, se desenvolvendo. Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade dessa vez vai ser eu, né, Zé? Ou faz você? Dessa vez eu escapei então, dessa pergunta. Essa daqui eu sempre deixo pro Zé Cláudio fazer, mas assim, Lívia, é algo que a gente sempre pede, tá? Então não é simplesmente a tabeliã, a oficial do registro, perdão, tá? Mas assim, se você agora, né, para a gente poder encerrar, pudesse deixar uma mensagem positiva, uma mensagem que pudesse ecoar por toda a eternidade, qual seria essa mensagem? Fala para nós. Tem uma mensagem que ela ficou nas minhas redes sociais durante todo o meu período de estudo de concurso, né? Que é o que eu acredito. Eu acredito em física quântica, eu acredito em energia, eu acredito que a gente... Tudo que a gente vê aqui, esses móveis, essa mesa, esse microfone, alguém pensou primeiro para ele conseguir existir. Sim. Então, se você não conseguir sonhar, idealizar o que você quer, você nunca vai conquistar. Então, a primeira coisa o pensamento cria. Então, se eu quero fazer um microfone, eu preciso pensar como que vai ser esse microfone. O desejo, a vontade de fazer aquilo, atrai. E é a fé que realiza, que é o que, no momento que você idealizou, que você desejou de coração, você já agradece que é seu, que é a fé que realiza, que a fé é você já agradecer antes de receber. E isso é o que eu tenho usado na minha vida e espero que seja útil para alguém aí que esteja assistindo a gente. Eu acho que é isso, né, Zé? Eu acho que a gente fala de um assunto tão... Para muitos, né, Lívia, burocrático, que é a regularização, que é um registro, muitas vezes, quando não se é bem assessorado, mas assim, a gente vê que, né, numa pessoa como você, com uma energia boa, com um astral legal, trocando essa ideia, facilitando e buscando levar pessoas para facilitar a vida de tantas outras pessoas, né? Então, eu acho que esse episódio aí, ele sela
né, um ciclo aqui de base para que realmente a gente possa daqui para frente construir, né, que é realmente trazendo bastante conhecimento direcionado agora no mercado, né? Mas eu acredito que até aqui foi um fundamento do que é o cartório, do que é Pouso Alegre, da importância do que Pouso Alegre se transformou. É claro que a gente vai precisar de muito mais vezes, né? Mas eu acho que até aqui foi uma base fundamental para que a gente possa realmente levar esse Procever para um novo caminho, assim, né? Trazendo muita informação, muita educação, muita orientação e preparo para você, corretor. Então, Zé... É isso, Lívia. Muito obrigado. Foi um prazer estar com você aqui, conhecer um pouco mais sobre você e também sobre o cartório de registro de imóveis, que tem desempenhado aí um papel fantástico na nossa cidade. Muito obrigado mesmo. Então, esse foi mais um Procever. Se você não ainda é inscrito no nosso canal, já se inscreve agora. Se você não assistiu os outros episódios, dá uma passeada, ver qual é o assunto mais pertinente para você agora, mas não deixe de assistir os outros também em uma outra ocasião. Nos siga no Spotify e no Instagram com mais novidades. E se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta para a Lívia, nós vamos deixar uma caixinha de pergunta aí para você no decorrer da semana e você pode ficar super à vontade e nós vamos enviar para você essa pergunta, viu, Lívia? Combinado. Gente, parabéns, Obrigado, tá? Pela iniciativa. Vocês estão falando de iniciativa, é uma iniciativa fenomenal isso que vocês estão fazendo, levando informação de qualidade aqui para a região, para o setor imobiliário como um todo, né? Trazendo pessoas inspiradoras como o Dino Franciscato, que eu olho para ele, eu me inspiro quando ele vai lá discutir comigo de loteamento. Professor Dino, só podia estar na Europa. 87 anos. Ele falou, quando o bichinho do empreendedorismo pica a gente, eu vejo para muito mais. isso, que o trabalho é o que mantém ele bem, vivo, ativo. E ele é inteligentíssimo, ele é uma Sim. pessoa sensacional. Então, parabéns, vida longa, né, ao Procever. Agradece. Obrigado, Lívia. E você aí, ó, passando pelo cartório de registro, passava para tomar um cafezinho. É, o Agora cafezinho não do tem seu como Antônio. mais. Eu vou lá e vou lembrar do seu Antônio para tomar um café. É isso Gente, aí. valeu, até mais, Falou, tchau, tchau. tchau.